Olha, isso aqui é tiro e queda, viu? Vai ficar ótimo. Olha, Luli, você promete, né, que se eu pintar o cabelo como o seu, eu vou ganhar milhares de inscritos. Lógico, com certeza. Olha, estamos aqui gravando, não percebi. Opa. Vamos fazer isso depois? Tá bom. Provavelmente você sabe quem é, mas é a Luli. Eu me chamo Luísa Clasen, mas todo mundo me conhece como Luli, o canal Luli de Verdade. Eu sou formada em cinema e eu adoro falar disso. Então no meu canal eu falo sobre muitas coisas culturais, especialmente cinema. Mas a gente agora vai falar de Nova York, porque a Luli viajou 2 vezes nos últimos meses para Nova York. Tô E muito fez nova-iorquina. 2 viagens completamente diferentes. A primeira viagem foi quando e com quem? Em maio com a minha mãe. A segunda? A segunda foi em agosto, durante um mês sozinha. Fazendo o quê? Estudando! Ah, tá, vamos falar disso. Mas primeiro, como foi viajar com sua mãe? O que você aprendeu de Nova York? Que dicas que você teria? Deixa eu só arrumar uma coisa. Beleza. Eu fiz questão de fazer um planejamento que agradasse a mim e a minha mãe também. Porque ela não queria fazer os passeios assim que não eram tão turísticos. Tipo, ela não queria ir no Queens, ela não queria ir no Brooklyn, ela não queria explorar essas coisas. Ela não assim. queria ir nas baladas de Williamsburg. Não, com certeza não. Okay. Eu acho que tem que sempre pensar como é que a outra pessoa vai se virar, porque a minha mãe não sabe falar inglês, então eu não poderia simplesmente falar, você vai ver o seu negócio, depois eu vejo o meu e a gente se encontra. Então não tem como, a gente tinha que realmente compromise, né? Tipo, abrir mão de uma coisa e de outra. Então eu falei algumas coisas que eu queria, tipo, eu queria ir no topo do Rockefeller Center e não do Empire State. Então a gente fez isso. Concordo. Ai, viu? Arrasei. E... Sabe o que dizem, né? Que o problema com a vista do Empire State é que não tem o Empire State. Mas a segunda viagem foi mais interessante, eu acho. Eu fui pra New York Film Academy, que era o meu sonho desde 2007. Então eu fui fazer um curso de 1 mês de cinema, de filmmaking. Então eu sabia que eu ia ficar o mês de agosto lá. E eu só sabia isso. Então eu tinha que arranjar um lugar pra ficar. Eu tinha que imaginar assim, quanto de dinheiro que eu teria que levar. Vamos para lá, porque essas 2 perguntas são as perguntas que sempre me fazem. Vamos começar aí. Como achou um lugar... Detalhe, todas essas coisas ficam nos vídeos da Luli, um playlist que chama... Luli New York. Ok, então se quiser mais detalhes é só ir pro canal dela depois de terminar de assistir esse vídeo. E dar aquele joinha e se inscrever e tudo mais. Como achou um lugar? Você não fez no Airbnb, você não ficou no hotel, como aconteceu? Eu procurei até no Airbnb, só que pra ficar uma pessoa só acaba saindo um pouco caro. Ainda mais que o nosso dinheiro tá meio desvalorizado. Então, eu achei que a melhor opção era procurar por outras maneiras. Aí eu recebi a dica do André Pili, que mora em Nova York, pra procurar num grupo chamado Gypsy Housing, que fica no Facebook. E daí as pessoas postam quando elas procuram roommates ou quando elas estão com apartamento livre, que elas querem um apartamento. Então, é vários tipos de negociação que tem lá. Às vezes tem gente procurando roommates por 3 anos e às vezes por 1 semana. E uma dica muito importante também é nunca fazer o depósito antes de ver o lugar. Antes de ver o lugar ao vivo, é isso? Não necessariamente, porque eu fiz um Skype com a menina que me alugou o apartamento. Sempre falar com a pessoa que mora lá, que vai te alugar o apartamento. Porque tem muitas pessoas que querem te enganar na internet. O que me interessou também é que você compartilhava um quarto com uma pessoa que você não conhecia antes. No total eram 5 no apartamento. Você fez algum teste de se eles roncam, alguma coisa? Foi muito tranquilo. Uma das meninas às vezes falava de noite, mas falava baixinho, assim, não me incomodava. Mas aí a única coisa que eu fiquei pensando era assim, pô, se alguém quiser levar namorado, né? Tipo, como é que faz? Aí, como a gente ficou só por 1 mês, isso não foi uma questão. Mas quando as meninas que moram lá, elas só sublocaram pra gente, né? Então, quando elas ficam lá o ano inteiro, elas falaram que quando isso acontece, elas meio que pedem assim, posso ter privacidade aí por algumas horas. Quanto você pagou mesmo? Eu paguei $750 por 1 mês. Ok, e a pergunta que sempre fazem é quanto dinheiro levar, mas para alguém tipo estudante, você tem um orçamento mais ou menos? Eu levei $1.500 e eu voltei com $300. Uau! Parabéns! Não passei fome, não passei vontade de nada, eu fiz tudo que eu queria. Iced tea no Dunkin' Donuts? Então, que vida! Muito bom. Então, gastou $1.200 em 1 mês. E vi 2 musicais, eu vi Les Mis e vi também Aladdin. Esses $1.500 que eu levei não incluía o aluguel. O aluguel eu fiz o pagamento por PayPal.
como é a segurança para uma mulher sozinha que não conhece também a cidade? Toda vez que eu voltava de balada, voltava de bar e tal, eu voltava de metrô e sempre tinha gente no metrô, sempre era bem tranquilo. Eu costumo dizer assim, que você não tem como prever essas coisas, e você não vai se privar de fazer as coisas legais porque você tem medo. Então a minha sugestão seria só, tipo, você manda uma mensagem pra alguém de confiança e tal, pra avisar que você tá indo pra casa, avisar que você tá indo em trânsito. E depois, quando você chega em casa, você avisa, só pra alguém saber se precisar chamar a polícia. Algo poderia acontecer, só que a cidade é muito segura. Sim. Até as 3 horas da madrugada no metrô. Obviamente, se você for para algum bairro que você não conhece, é bom perguntar. Sim. Especialmente se fica fora do centro, fora de Manhattan, porque tem algumas partes da cidade que são um pouco mais perigosas. Mas, em geral, as pessoas usam o metrô 24 horas por dia, mas as ruas são seguras. Olha, você falou também que é bom assistir muitos filmes e séries de Nova York antes de ir para Nova York. Quais são suas recomendações? E por que fazer isso? Bom, esquenta. É o esquenta de muito Nova legal, York. gostei. Qual é a esquenta ideal para Nova York? Bom, eu recomendo algumas séries que o pessoal... Eu acho que série o pessoal sempre tem uma conexão emocional bem mais forte, né? Além então, do Friends, o quê? Qual é? Friends, Seinfeld, Gossip Girl, Sex and the City, How I Met Your Mother também. E além disso, os filmes que eu recomendo são os filmes do Woody Allen, que ele fez em Nova York. Porque eu acho que não tem nenhum diretor que seja tão apaixonado por Nova York quanto o Woody Allen. E os filmes do Homem-Aranha, por exemplo. Depende, tem tudo pra todos os estilos, gente. Em Nova York, inclusive teve um dia que eu tava indo pra escola e eu filmei um prédio, aí alguém falou assim, você filmou o prédio do MIB, você nem percebeu. Aí eu falei, cara, isso é a melhor coisa de Nova York. Todo lugar já foi um set. Todo lugar já foi cenário de algum filme, então você vai se encontrar em algum momento. Bom, acho que isso é tudo. Daqui a pouco vamos para a aula de Nova York. Vamos? Vamos, estamos prontos. Eu quero agradecer nossa convidada, Luli. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Foi legal. Depois a gente vai fazer esse cabelo, né? Para mim. E não se esqueça de se inscrever no canal dela e no meu canal. Amigo gringo, olha, ela colocou aqui, que legal. E agora sua aula de Nova Yorkês é uma aula de vocabulário que vai precisar quando procurar um apartamento como fez a Luli. Se liga aí. Qual a primeira palavra? A primeira palavra é sublet. Sublet, que é sublocar. Sublocar, mas o que é? Às vezes isso é proibido, tá, gente? Mas a galera faz muito. Que é o seguinte, você tem um apartamento que você aluga, você não é proprietário. Só que você quer viajar por 3 meses, porque o verão lá, a galera tem férias de 3 meses. Então você vai sublet o seu apartamento para outra pessoa morar. Você aluga de alguém, você subaluga para outra pessoa. Ok, número 2. Número 2 é Deposit. Safety Deposit, que é o seguinte. Aqui no Brasil também tem isso, mas não é tão comum, que é o seguinte, você precisa fazer um depósito que é maior do que o valor do aluguel. Isso é uma segurança pra você e pra pessoa que tá te alugando também, porque digamos que você combinou de sair no dia 31, só que você não foi embora no dia 31, e você vai ficando, e a pessoa vai falar, pô, cadê o dinheiro do próximo aluguel então, né, já que o nosso combinado... Ou você destrui o apartamento e vai embora. Aí a pessoa vai ter que usar esse safety deposit, ela não vai te devolver. Mas caso você saia no tempo certo e deixe tudo em ordem e tudo mais, você recebe esse dinheiro de volta. E eu acho que é a melhor coisa, porque daí você recebe tipo um bônus da viagem, sabe? O dinheiro que você não estava esperando. E a última palavra? A última palavra é roommate. Gente, não, essa não é roommate. Não é roommate. Vamos pronunciar. 1, 2, 3. Roommate. O que é um roommate? Roommate é a pessoa com quem você divide ou seu quarto ou seu apartamento. Mas olha isso. Ou seu apartamento ou seu quarto. Quarto é room. Então vai pensar, roommate é você divide o quarto com alguém que você fez. Mas também roommate pode ser alguém que dorme em outro quarto no mesmo apartamento. Sim. Deve ser apartment mate. Mas daí é meio chato, né? É meio longo. E a gente não fala isso. Em Inglaterra diz flatmate. Flatmate, mas a gente não usa a palavra flat. Então é roommate. Agora vamos falar essas 3 palavras, vamos pronunciar muito bem. A Luli tem uma ótima pronúncia em inglês, ok? Pode copiar ela ou pode me copiar? Sublet, Safety Deposit e Roommate. Não!